Aqui está a história completa sobre a esposa mais amada do rei Davi. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E vamos lá! Batseba, a esposa mais amada do rei Davi, teve sua vida marcada por um evento que mudaria para sempre os rumos do reino de Israel. Davi, o poderoso rei, observava do terraço de seu palácio em Jerusalém quando avistou Batseba, esposa de Urías, um dos seus guerreiros de confiança. Deslumbrado pela sua beleza, Davi enviou mensageiros para trazê-la até ele. Na Bíblia, o rei Davi é descrito como tendo várias esposas. Aqui estão os nomes das suas esposas, conforme registrado nas Escrituras. Mical, filha do rei Saul e primeira esposa de Davi. 1 Samuel 18:27. Ainoã, mãe de Anon, o primogênito de Davi. 2 Samuel 3:2. Abigail, anteriormente esposa de Nabal, Abigail se tornou esposa de Davi após a morte de seu primeiro marido. 1 Samuel 2:5 e 39 e 42. Maaca, ela era mãe de Absalão. 2 Samuel 3:3. Ragi, mãe de Jetroã, Simeia, Jessé e Salomão. 2 Samuel 3:4. Abital, mãe de Cefatias e Itreão. 2 Samuel 3:4. Eglá, mãe de Igar, Eliseba e Nofeg. 2 Samuel 3:5. Batseba, ela é talvez a mais conhecida das esposas de Davi, mãe de Salomão, e envolvida no episódio do adultério e assassinato de Urías, o Eteu. 2 Samuel 11. Além dessas mulheres, Davi teve outras mulheres e concubinas nas quais não foram registradas. Dentre essas mulheres teve uma que Davi amou mais, e até caiu em pecado. Sim, a mulher que Davi amou mais, e com quem ele caiu em pecado foi Batseba. A história é registrada em 2 Samuel 11 na Bíblia. Davi viu Batseba tomando banho no telhado de sua casa, e ficou atraído por sua beleza. Ele enviou mensageiros para trazê-la até ele, e eles tiveram relações íntimas, mesmo sabendo que Batseba era a esposa de Urías, um dos seus guerreiros. Quando Batseba ficou grávida, Davi tentou encobrir seu pecado, chamando Urías de volta do campo de batalha, para passar uma noite com sua esposa, esperando que ele acreditasse que o filho fosse dele. No entanto, Urías, leal ao rei e aos seus companheiros de guerra, recusou-se a desfrutar das comodidades de sua casa, enquanto seus companheiros estavam em batalha. Batseba, a esposa mais amada do rei Davi, teve sua vida marcada por um evento que mudaria para sempre os rumos do reino de Israel. Batseba, obedecendo ao rei, foi até o palácio e se tornou sua esposa. Porém, essa união não foi sem consequências. Batseba ficou grávida, e para encobrir seu adultério, Davi ordenou que Urías fosse colocado na linha de frente da batalha, onde acabou sendo morto. Deus não ficou satisfeito com as ações de Davi, e enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã repreendeu Davi por seu pecado, e anunciou que o filho que Batseba estava esperando morreria. O bebê adoeceu gravemente e, apesar das súplicas de Davi, veio a falecer. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado, e Davi se arrependeu sinceramente. No entanto, as consequências do pecado de Davi continuaram a afetar sua família e seu reinado. Essa história serve como um lembrete poderoso das consequências do pecado, e da importância do arrependimento e do perdão. O que aconteceu foi que Davi tentou encobrir seu adultério com Batseba, chamando Urías de volta do campo de batalha, e sugerindo que ele fosse para casa, e passasse uma noite com sua esposa, na esperança de que a paternidade do filho que Batseba estava esperando fosse atribuída a Urías. No entanto, Urías recusou-se a desfrutar das comodidades de sua casa, enquanto seus companheiros estavam em batalha, demonstrando sua lealdade ao rei e aos seus companheiros de guerra. Após a recusa de Urías em desfrutar dos privilégios de sua casa, enquanto seus companheiros estavam em batalha, Davi elaborou um plano ainda mais sinistro para encobrir seu pecado. Ele instruiu Joabe, o comandante de seu exército, a colocar Urías na linha de frente da batalha, onde ele estaria mais exposto ao perigo. Infelizmente, Urías foi morto durante o combate, cumprindo involuntariamente o plano de Davi.
Depois da morte de Urías, Davi tomou Batseba como sua esposa. No entanto, a ação de Davi não passou despercebida aos olhos de Deus. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado. Natã contou uma parábola a Davi sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, o que enfureceu Davi. Em seguida, Natã revelou que Davi era o homem rico na parábola, e que ele havia cometido um grande pecado contra Deus, ao tomar a esposa de Urías e matá-lo. Davi, confrontado com sua própria maldade, confessou seu pecado e se arrependeu sinceramente. Apesar do arrependimento de Davi, Deus declarou que haveria consequências para suas ações. O filho que Batseba estava esperando morreu, e a casa de Davi foi marcada por conflitos e tragédias nos anos seguintes. Essa história serve como um lembrete poderoso do poder do arrependimento e do perdão de Deus, mas também das consequências devastadoras do pecado. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi não estava imune às tentações e falhas humanas, mostrando que mesmo os grandes líderes podem cair, se não estiverem vigilantes contra o pecado. O amor de Davi por Batseba foi marcado por sua intensidade, e também por sua tragédia. Apesar de ter começado em pecado, o relacionamento entre eles evoluiu ao longo do tempo. Batseba, que inicialmente foi envolvida em uma situação dolorosa e complicada, eventualmente se tornou uma das esposas mais proeminentes e amadas de Davi. Após a morte de Urías e o casamento com Batseba, Davi demonstrou um cuidado especial por ela. Ele se esforçou para compensar o mal que tinha feito, e para proteger Batseba e seu filho, Salomão, que se tornaria seu sucessor no trono de Israel. Apesar das circunstâncias difíceis que cercavam o início de seu relacionamento, Davi e Batseba compartilharam uma história de amor e redenção. Eles enfrentaram juntos as consequências de seus pecados, e perseveraram, encontrando perdão e restauração em Deus. O amor de Davi por Batseba é uma história complexa, marcada por arrependimento, perdão e redenção. Mesmo nas sombras do pecado, brilha a luz da graça de Deus, que pode transformar os corações e restaurar relacionamentos quebrados. Essa história nos lembra da profundidade do amor de Deus e de sua capacidade de trazer beleza mesmo dos momentos mais sombrios de nossas vidas. A história de Batseba serve como um lembrete do perdão de Deus, mas também das consequências dos nossos atos. Mas então, Davi e Batseba tiveram mais 4 filhos. Natã, ele foi o segundo filho de Davi e Batseba, e recebeu o nome em homenagem ao profeta Natã, que confrontou Davi com seu pecado. Salomão, embora já tenha sido mencionado, é importante destacar novamente que Salomão foi o filho mais conhecido de Davi e Batseba, e ele se tornou um dos maiores reis de Israel, famoso por sua sabedoria. Sobabe, este é o terceiro filho mencionado de Davi e Batseba. Natã, além de ser o nome do profeta que confrontou Davi com seu pecado, Natã também foi o nome dado a um dos filhos de Davi e Batseba. Esses 4 filhos, juntamente com Salomão, foram parte da família que Davi e Batseba construíram juntos após os eventos turbulentos que marcaram o início de seu relacionamento. A história de sua família é uma mistura de pecado, arrependimento, perdão e redenção, que continua a inspirar e ensinar pessoas ao redor do mundo sobre os caminhos de Deus e da graça divina. Esses filhos são mencionados na Bíblia em 2 Samuel 12, 24-25. Começou com a escolha errada de Davi, ao cair em tentação, ao ver Batseba banhando-se, levando ao adultério e ao assassinato de Urías, o esposo dela. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, vemos o amor de Deus agindo, trazendo arrependimento e restauração para Davi e Batseba. Essa história nos ensina sobre o poder do amor de Deus para superar até mesmo os momentos mais sombrios de nossas vidas e transformar o pecado em redenção. É uma narrativa de esperança, perdão e a capacidade de Deus de trazer beleza dos lugares mais improváveis. Fiquem todos com Deus, e até os próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre esse acontecimento.